Lendas de Setarca, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarca, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 6. Alma Mestre. É uma manhã tranquila em Fraica. As árvores se balançam com o vento, os raios de sol emanam sua grandeza e banham essas terras. Porém, não é um dia muito caloroso. Se observarmos bem, esse é o Reino Deslumbrante. Ele recebe esse nome por ser o local mais ensolarado e mais bem ornamentado de Fraica. E mesmo sob o sol escaldante frequente, o calor por lá não chega a ser nocivo. Alguns dizem que essas terras são abençoadas e por isso a crença dessa região é muito forte no Todo-Poderoso da Luz, como eles chamam Pokal. O Reino Deslumbrante fica localizado próxima da planície Eudidar, uma longa estrada que liga os três grandes reinos de Fraica. Sendo assim, ele está entre o Reino Ciano e Elkien, o majestoso reino dos Elfos. O reino por si só possui poucas construções e no geral são bem simples para a época. As construções mais importantes são feitas em pedra e cimento, enquanto as mais simples são em madeira. Mas todo o local é bem estilizado e sem muitas elevações. Apesar do título de reino, o local possui uma certa democracia. Ele costuma ser regido pelas famílias nobres. Nessa era, podemos dar destaque principalmente para o clã Alma, sendo atualmente liderado pela família Levi. Eles possuem dons únicos passados de geração em geração, na qual se tornam capazes de conversar com seres de outras dimensões, que talvez você já deva imaginar, mas sim, são feras arcanas. Eles chamam essas feras de criaturas misteriosas de Pokal, ou apenas misteriosos, pois eles normalmente não possuem forma física e se escondem na luz. O clã Alma aboliu os títulos monárquicos tradicionais e adotou um sistema de liderança tripla própria do local. Os três líderes centrais recebem os títulos de pilares. Existe o Pilar do Sol, o Pilar da Nuvem e o Pilar da Lua. O Pilar do Sol é o soberano encarregado da maior parte das tarefas e organizações do clã. Seria equiparado aos reis e rainhas de reinos tradicionais. O Pilar da Nuvem é o mestre tático que deve servir de suporte racional para o líder do Sol. Seria equiparado aos conselheiros de outros reinos. Enquanto o Pilar da Lua é o título conquistado através de respeito com o tempo. Ele costuma ser algum pilar do Sol ou da nuvem anterior, ou também algum herói em destaque do reino. Este fica responsável por instruir a nova geração, permitindo assim que o Sol nasça e brilhe para uma nova geração do clã. No geral, este é um reino cheio de tradições, e seu maior atrativo de verdade são os dois grandes templos. O grandioso Templo do Sol, onde é treinado o corpo e onde se preparam para eventuais guerras e missões. O outro é o grandioso Templo da Lua, onde as unidades se preparam espiritualmente para seu cotidiano com as bênçãos das feras arcanas misteriosas. Curioso, falando no templo, vocês ouvem isso? É capaz de ouvir um som de madeira batendo? Esse é o som mais comum de se ouvir no Templo do Sol. Vamos lá dar uma olhada? O local é enorme e possui portões de ferros com o símbolo do Sol, e sobre ele existe uma figura misteriosa, como se fosse um grifo ou um dragão. Não existe como definir ao certo, mas ambos os símbolos são bem comuns no reino e nas vestes. Adentrando o templo, podemos ver diversas unidades treinando suas artes. O barulho de madeira de antes é do treinamento com espadas de bambu entre os combatentes físicos. Mas se observarmos bem, podemos notar que existem alguns praticando luta com encantamentos também. Basicamente, esse é um dojo livre logo na entrada do templo. Diante de tantos combatentes treinando e caindo no chão, existe um único soldado que está com sua armadura característica no lugar das vestes confortáveis de treinamento. Ele se destaca dos outros facilmente, possui feições de alguém novo, pois tem cerca de 19 anos na contagem de vida terrestre.
Ele é alto, possui uma pele bronzeada, cabelo curto e castanho que está visível apenas por estar sem o elmo de sua armadura. Por toda a armadura existem símbolos da nuvem e em sua cintura existe uma bainha branca muito bem detalhada e lapidada, onde está guardada a Lâmina do Eclipse, uma das armas mais poderosas forjadas do reino. Esse soldado é o Pilar da Nuvem. Seu nome é Lily Levi, mas aos redores de Fraica ele é mais conhecido por seu nome de soldado, Alma Mestre. O glorioso guerreiro faz parte do clã Alma e é classificado como uma unidade de equilíbrio de classe 5, ou seja, a classe mais alta dentro dos padrões normais, o que lhe garantiu o título de Mestre, um feito extremamente fascinante para alguém de sua idade. Talvez você até se pergunte por que alguém tão poderoso seja mestre tático e não mestre em batalhas, que é o cargo do Pilar do Sol, ocupado por sua irmã 2 anos mais velha, Martha Levi. No momento da nomeação dos títulos, era esperado que fosse o inverso. Porém, isso nunca aborreceu o jovem Lily. Pelo contrário, o treinamento corpóreo é obrigação de Martha. Entretanto, Lily faz as tarefas de sua irmã de bom grado para cobertar as aventuras dela. Enquanto Lily Levi está no templo com os soldados do reino, Martha estava estudando mais sobre a linhagem de magia de equilíbrio, já que até hoje ela é a única pilar da história do clã que não desenvolveu suas habilidades natas. Por isso, seu irmão compreende seu lado e comemora todas as suas vitórias. No templo, Lily está dando uma atenção especial para 2 soldados, Noah e Oscar, que estão usando armadura semelhante à sua. Noah e Oscar estão se enfrentando de forma muito equivalente. Noah é um rapaz ruivo, branco e definido. Ele empurra seu adversário no chão, se afasta e ergue seus braços como se estivesse segurando uma haste de ferro no ar. Mas no meio de seus braços sai uma rajada de fogo que cobre Oscar como um tornado. Apesar de receber o golpe em cheio, Oscar consegue sair ileso do meio das chamas. Este belo soldado, assim como Lily, também é levemente bronzeado, com a pele caramelo e possui um longo cabelo preto e liso. Ele sai das chamas como se não fosse nada e começa a girar seus braços, criando um turbilhão de água que engole e derruba Noah. Lily observa com orgulho seus 2 melhores soldados, já que ele, pela primeira vez em muito tempo, terá uma missão de suma importância: escoltar o Rei dos Elfos para a reunião que eles participarão no Reino Arquibela em Ciânica, nação vizinha de Fraica. O Alma Mestre se sente pressionado por tal missão, já que há pouco tempo havia declinado um convite pessoal do Rei Elfo de ser o líder de seu grupo de espadachins. Ele não aceitou a proposta para se manter firme e dedicado ao seu clã, já que Lily sabia que, como líder dos espadachins, ele teria que se mudar para a capital, o que resultaria em ter que abandonar seu posto como Pilar da Nuvem e, consequentemente, deixaria sua irmã de lado. Desde então, ele tem se empenhado constantemente para provar que seu lugar é de fato no Reino Deslumbrante, pois no fundo ele tem medo de estar se deixando de lado por conta de suas escolhas, e essa aprovação seria importante para aquietar seu coração. Algum momento se passa, e o soldado líder avisa todos para descansarem e que já era o suficiente de treinamento por aquele dia. Após isso, o Alma Mestre deu atenção especial para cada um de seus soldados como bom líder que ele é. E em seguida, começou a se preparar para sua sessão espiritual no Templo da Lua. O grandioso Alma Mestre arruma seus pertences, guarda sua espada e segue com seus amigos Noah e Oscar até o templo para seu momento espiritual. Eles passam um tempo caminhando pelas ruas pouco povoadas, porém bem arbóreas do reino, e vão até o outro templo que fica levemente distante. Lily e seus amigos começam o ritual da forma tradicional. No Templo da Lua, eles se banham em uma área externa específica para que seus corpos estejam limpos e suas mentes estejam relaxadas. Após o banho, eles colocam as vestes tradicionais, que são mantos leves e confortáveis, e se encontram no salão principal. O salão do templo é enorme e pouco iluminado. Ele deve ser alumiado apenas com tochas em situações extraordinárias. Em outro caso, apenas a iluminação natural deve passar pelos vitrôs bem decorados do local. Mas isso se dá ao fato do templo sagrado também abrigar as criaturas misteriosas. Essas feras não são visíveis a olho nu, mas são respeitadas por todo o reino
e em toda a história registrada foram poucos notados por possuírem o dom de conseguirem entrar em contato direto com essas criaturas. E Lily Levi é um desses felizardos. O Alma-Mestre e seus discípulos vão até um altar e se reverenciam. O soldado líder fala em nome de todos que eles estão ali em boa intenção e com bom coração. Logo em seguida, eles se sentam de forma apropriada e começam a meditar no chão. Não demora muito para algo extraordinário acontecer. O altar do templo aos poucos começa a brilhar de forma graciosa. Essa luz toma conta do local como se fosse um raio de sol. Tudo se ilumina, trazendo bênçãos e calma no ambiente. E em sequência começam a surgir vultos reluzentes na luz que ficam ao redor do altar. Essas eram as criaturas misteriosas meditando junto dos soldados em busca das bênçãos. Os três passam pouco mais de 1 hora neste lugar, até que finalmente eles encerram seu encontro tradicional. Então eles se levantam e Lily se despede agradecendo pelas bênçãos do Todo-Poderoso que lhe convocou. Em seguida as criaturas se despedem mostrando seu brilho gracioso no ar e suas presenças simplesmente desaparecem. Ao saírem do templo, o trio encontra Martha Levi, que estava aguardando do lado de fora para não interromper esse momento importante. Martha é um pouco mais baixa do que Lily. Ela possui uma pele levemente mais clara, cabelos que são pintados de laranja e amarelo de forma que imitam chamas. Ela está usando sua veste tradicional, um robe dourado e branco com símbolos do sol, e no robe o rosto de uma fera misteriosa. Martha se aproxima de seu irmão e o abraça fortemente. Em seguida, o solta ainda lhe segurando pelos braços e agradece copiosamente por ter lhe ajudado nesses últimos dias e diz que está cada dia mais próxima de atingir o nível necessário para ela ser reconhecida como uma grande líder. Lily então sorri e diz que compreende a situação de Martha. Em seguida, a maga se afasta aos poucos de seu irmão e diz que apareceu para informar que eles três teriam uma missão antes da reunião. Lily fica surpreso, porém atento para ouvir o resto. Martha então diz que o rei convocou Lily e seus 2 soldados de confiança para um exame antes da reunião para garantir que todos estejam bem instruídos e em sintonia com a formação dos elfos. Ela então diz que ele não precisa se preocupar com seus afazeres, que ela se responsabilizará nesse período como forma de gratidão por todos os favores que ele tem feito. Após entregar as instruções, a Pilar do Sol diz que irá se retirar para se preparar para a janta, e diz que acertará mais detalhes sobre a convocação no dia seguinte. Ela então se despede dos 3 e vai para a casa real dos Levi, próxima do Templo da Lua. Após receberem as informações, os soldados passam um tempo conversando em frente ao templo, até que, ao entardecer, Noah e Oscar se despedem de Lily. O Alma-Mestra aproveita esse tempo para esvaziar sua mente de verdade. Lily escala o templo ao saltar pelos pilares que existem na frente da construção, e em sequência se senta na beirada do telhado para observar o crepúsculo. Esse é o lugar favorito do grande Alma-Mestre, onde ele pode ver a luz do sol dando seu adeus para o belo reino. De lá de cima ele observa as plantações de todos os lugares, que são vastas e bem-sucedidas. Observa o voar dos pássaros que vão para a região central ou para a montanha descansar. De repente, algo quebra esse silêncio contemplante. Alguém barulhento chega em um salto no telhado e senta ali do lado esquerdo do soldado. Lily nem se incomoda em virar a cabeça. Ele sabe que é Oscar novamente. Oscar diz que também ama ver o pôr do sol. Ele acrescenta dizendo o quanto admira esse belo reino. Porém, Lily não responde nada que o jovem soldado diz. E então o amigo fala que sabe que o Alma-Mestre está incomodado de alguma forma por conta de Martha. Ele diz que não consegue imaginar o fardo por ser um dos líderes do reino, mas confirma o quanto confia em seu amigo. Ele aproxima sua mão direita na mão esquerda de Lily, força o soldado a abrir sua mão. Ele entrega uma pedra de conjuramento branca, redonda e brilhante. O Pilar da Nuvem pega a pedra e a observa de perto enquanto Oscar continua dizendo que essa é uma pedra perolada, que eles encontraram em Arquibela quando eram crianças. E desde aquele dia, Oscar e os irmãos Levi prometeram entre si que estaria tudo bem enquanto eles estivessem juntos. O soldado moreno diz que está entregando essa pedra para que Lily volte a se guiar e parar de fugir de si próprio. Lily fecha sua mão segurando a pedra
E na mesma hora, Oscar some em um sopro de vento sem ter ouvido uma única palavra de seu melhor amigo. Quando esse vento sopra em seu rosto e o sol se põe por completo, o soldado sente seu coração ficando mais leve com as palavras de Oscar. Após a observação do pôr do sol, Lily decide ir para casa, onde é bem recebido por seu pai, que estava terminando de cozinhar. Lá ele também vê Marta, que estava sentada estudando, escorada em uma mesa de madeira, com um rosto cansado. Eles se arrumam e se reúnem para a janta como de costume. Já na mesa com os pratos feitos, o pai deles diz em tom de muito orgulho como é bom estarem os 3 pilares do reino reunidos ao se alimentarem. Marta então fica levemente desconfortável e diz que ela ainda não foi oficializada como Pilar do Sol e que ela não é reconhecida como tal por parte do clã por não conseguir se levar para a linhagem de magia de equilíbrio. O pai dos Levi fica desconfortável com a reação da filha, então decide não falar mais nada sobre o assunto e assim permanece até o fim do jantar. Após um longo período de silêncio, cada um vai para seu respectivo quarto para dormir. Afinal, faltam apenas 6 dias para a reunião e as cabeças de cada um precisam estar no lugar. Esse não é o caso de Lily. Ele está deitado em seu próprio quarto, mas com a cabeça cheia. Ele vira e revira na cama, mas continua em claro. Até que em uma das viradas ele olha para uma mesinha próxima de sua cama e lá estava a pedra que Oscar lhe entregou. Ele fica encarando o objeto pensando em como sua irmã poderia se sentir mais leve relembrando desses momentos mais simples da infância. Lily se levanta, pega a pedra, abre sua porta de madeira sem causar barulho, caminha o extenso corredor e bate levemente na porta de Marta. Ele não obtém resposta, mas nota que ela estava entreaberta. E, no lugar de invadir a privacidade de sua irmã, ele apenas decide voltar. Porém, ao dar meia volta, ele ouve sons de choro e reconsidera. O pilar da nuvem abre a porta de modo que Marta ouvisse que ele estava ali. A pilar do sol não conseguiu esconder suas lágrimas enquanto estava deitada na cama. Lily entrou praticamente sem dizer nada, se aproximou da cama de sua irmã e, com os dois se encarando, ele estendeu sua mão como apoio e ela se sentou. Em seguida, ele sentou ao seu lado. Ali estavam os 2 irmãos, 2 líderes, 2 corações apreensivos, mas apenas um destino. Eles ficaram um tempo ali conversando e tentar deixar as mágoas fluírem. E isso é fácil de acontecer, pois os 2 têm medos e vivências muito semelhantes. Em dado momento, Marta olha nos olhos de seu irmão e o que ela diz nesse momento ecoou em sua mente até suas últimas horas de vida. Ela diz de uma forma bem clara: Eu nunca vou ser como você. E então, um silêncio aterrorizante toma conta e ela prossegue dizendo: Você deveria ser o escolhido pelo sol e não eu. Você é o forte, você é habilidoso, você tem dons especiais. Eu não tenho nada. Eu tenho certeza que nosso pai deu algum jeito de me colocar em seu lugar no rito de passagem para me confortar. Mas não deu certo. Não devia ser assim. Eu sou um fracasso. Ela então volta a chorar e abraça seu irmão, que fica estático sem saber o que falar. Lily também acha que ele seria escolhido como pilar do sol, mas não foi o que aconteceu, e isso nunca lhe atormentou, pois ele queria ver a sua doce irmã sendo admirada e aclamada pelos residentes do reino e de toda a nação. E é isso que ele lhe diz. Eles continuam conversando por um bom tempo, e de alguma forma as dores dos 2 foram amenizadas entre si. Lily decide não mostrar a pedra para Marta neste dia, e depois de uma longa conversa, o soldado volta para seu quarto. Após isso, os 2 têm uma noite de sono tranquila, tendo a validação de que podem realmente contar um com o outro e em todos os momentos. A partir do dia seguinte dessa noite, faltam apenas 5 dias para a reunião, e todos estão com as atenções para este momento. Será que Marta conseguirá desenvolver suas habilidades? Até quando Lily irá se reprimir tanto pelos outros? O que Gá pode estar passando ao processar tantas informações de uma vez? Isso e muito mais você irá descobrir nos próximos capítulos. Até a próxima! Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber, voz na abertura e no encerramento de Lucas Santos.